Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e a gente vai resolver a prova de língua portuguesa da Univesp 2019. E para agora, uma questãozinha de elementos gramaticais, de pronomes. Vamos dar uma lida no texto? Bora lá! Nossos textos de apoio, na verdade são dois, são recortes de poesias do Drummond. Vamos lá? Poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Depois, procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. A partir então desses dois recortes, a gente vai para a questãozinha e vê o que está sendo cobrado. Os pronomes demonstrativos deste e esse, destacados nos versos de Drummond, são usados respectivamente para. Então vamos lá, ó. São esses pronomezinhos aqui que a gente vai destacar. A poesia deste momento e aqui no finalzinho, esse excelente, completo e confortável corpo. Então são dois usos de pronomes que a gente vai ter que avaliar. Antes de fazer a identificação das alternativas, vamos lembrar um pouquinho o funcionamento dos pronomes demonstrativos? Olha só, a gente tem dois casos aqui em que eles podem ser utilizados. Esse primeiro trabalha com a ideia espaço-temporal. Por que espaço-temporal? Eles vão indicar onde estão os elementos ou no espaço ou no tempo, trabalhando com a ideia de proximidade ou distanciamento. Então, por exemplo, ao trabalhar com os pronomezinhos com T, este, esta, isto, a gente vai indicar coisas que estão perto de quem fala. Então, se eu me refiro a algo que está perto de mim, de quem fala, eu devo falar este, esta, isto. Como no exemplo, ó, esta camisa que estou vestindo é nova. Esta por quê? Porque está perto de mim. Então eu usaria esta caneta, este relógio, são coisas que estão perto de mim, certo? Do emissor. Se eu quero fazer referência ao meu interlocutor, a gente usa um macetezinho da sonoridade aqui, ó. Tá perto do você, da minha segunda pessoa, do interlocutor, então eu busco a galerinha do sonzinho do S aqui, ó. Esse, essa, isso. Então, se eu vou falar para o meu interlocutor, para você que está aí, eu falaria esse seu celular, esse seu computador, essa sua camisa que está vestindo, porque está fora do meu alcance, mas está perto do seu alcance, tá? Do meu interlocutor. E se estiver longe de nós dois? Daí a gente usa o marcador de longe, aquele, aquela e aquilo, ó, porque a minha proximidade aqui é com o Lzinho. Está longe de todo mundo. Então, a gente vai utilizar o que está escrito naquela placa, porque ela está longe dos interlocutores. Isso serve para espaço e para tempo. Se há um tempo no qual eu estou inserido, este tempo, este século em que estou. Se é algo que está muito distante, como é considerado ali nos discursos bíblicos, né, naquele tempo, porque eu falo de algo que já está distante da minha realidade, eu vou utilizar um marcador de distanciamento, tá certo? Esse aqui é um uso, tá? Que é o que a gente chama de espaço temporal. Tem um segundo uso que a gente chama de anáfora. Anáfora é um elemento de retomada. E eu posso utilizar os pronomes esse e este como elementos anafóricos, para retomar algo que já foi citado no texto. Voltando aqui então para a minha marcação, gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever, no entanto ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Este momento é o momento no qual ele está inserido.
Então aqui eu quero trabalhar com a ideia de proximidade com a relação do tempo. Está próximo do falante. Se justifica, portanto, o uso do este. Certo? No outro caso aqui, não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo. O meu pronomezinho aqui, ó, veio para buscar corpo. Está fazendo o que a gente chama de anáfora. É um papel de retomada. Ele busca um elemento que já foi citado e insere novamente no texto. Funciona então como elemento anafórico. Então vamos colocar aqui só para lembrar, né? Ele faz um elemento de retomada, de anáfora. Lá nas alternativas, então, os pronomes demonstrativos deste e esse destacados são usados, respectivamente, na mesma ordem que aparecem, né? Para expressar o tempo presente, momento da poesia, sim, o momento em que ele está inserido, o momento em que ele faz a poesia, e retomar o substantivo corpo, exato, marcação temporal no primeiro caso e retomada de um elemento, perfeito, ó, bonitinho, tá? Ele não está fazendo a apresentação de um tempo passado, embora ele esteja retomando o substantivo corpo, então é a ideia de passado aqui que vai eliminar o item B. Expressar a proximidade com o leitor do poema. Ó, se é o leitor do poema, ele usaria desse, né? Porque aí eu faço referência ao meu interlocutor. E retomar a ação do verso anterior, não faças poesia. Ele não retoma esse elemento, né? Ele retoma corpo, inclusive corpo aparece logo à frente. Expressar o tempo passado e retomar o substantivo poesia, aqui totalmente equivocado, não faz nenhum dos dois. Expressar o tempo presente, momento da poesia, beleza. E apontar o adjetivo excelente. Não, ele aponta o substantivo corpo e não o adjetivo excelente. Portanto, alternativa A. Uma questãozinha bem gramatical, a gente precisaria dos conhecimentos do uso desses pronomes demonstrativos, mas tendo o básico ali de diferenciação da marcação espaço-temporal e da marcação de retomada, né, de anáfora, daria para a gente fazer com certa tranquilidade. Questãozinha intermediária exige um certo repertório. E aí, ficou claro para você? Espero que sim. Valeu, até a próxima!